A narrativa do sacrifício de Isaque, registrada em Gênesis 22, é um dos episódios mais profundos e emocionantes das Escrituras Sagradas. Nele, vemos a fé de Abraão ser testada ao extremo, revelando uma obediência incondicional e uma confiança absoluta em Deus. Esse evento não apenas consolida Abraão como o pai da fé, Romanos 4,16, mas também prefigura o sacrifício supremo de Cristo, séculos depois. O chamado de Deus e a aprovação de Abraão, Deus ordena a Abraão: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22:2. Essas palavras ecoam como um teste quase incompreensível. Isaque não era apenas um filho, mas o filho da promessa, nascido milagrosamente de Abraão, já com 100 anos, e Sara, estéril e avançada em idade. Gênesis 21, 1-7. Era o cumprimento da aliança divina de fazer de Abraão uma grande nação. Gênesis 12:2. Como poderia essa promessa ser cumprida se Isaque morresse? A jornada para Moriá. 3 dias de silêncio e fé. Abraão parte de madrugada demonstrando prontidão. Ele não questiona a Deus, nem hesita. Junto com Isaque e 2 servos, viaja por 3 dias até o Monte Moriá. Esse período foi, sem dúvida, um momento de profunda angústia interior. Cada passo o aproximava do momento em que teria que erguer a faca contra seu próprio filho. Ao avistarem o monte, Abraão diz aos servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos a vós. Gênesis 22, 5. Nota-se aqui uma fé inabalável. Abraão acreditava que mesmo que sacrificasse Isaque, Deus o ressuscitaria. Hebreus 11, 17, 19. O diálogo entre pai e filho Isaque, carregando a lenha do holocausto, pergunta: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. A resposta de Abraão é carregada de confiança profética. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Essas palavras não apenas acalmam Isaque, mas também apontam para o futuro cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que seria sacrificado no mesmo local séculos depois. Tradicionalmente, o Monte Moriá é associado ao Calvário, o momento do sacrifício e a intervenção divina. No ápice do drama, Abraão ergue o cutelo para sacrificar Isaque, mas então um anjo do Senhor o interrompe. Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 11, 12. Deus não desejava a morte de Isaque, mas a fé e a obediência de Abraão. No lugar do jovem, um cordeiro aparece, preso em um arbusto, e é oferecido em substituição. O significado profundo do evento, a fé, que supera a lógica humana. Abraão creu contra toda esperança. Romanos 4:18. Confiando que Deus era fiel, mesmo quando o caminho parecia impossível. A provisão divina. Jeová Jiré. Abraão nomeou o lugar, o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Um precursor da provisão final de Deus. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Uma sombra do Calvário. Assim como Isaque carregou a lenha do sacrifício, Cristo carregou sua cruz. E assim como um cordeiro substituiu Isaque, Jesus se tornou o sacrifício perfeito em nosso lugar. Conclusão. Lições. Para hoje, a história do sacrifício de Isaque nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. Abraão não reteve seu filho, e Deus não reteve o seu. Romanos 8:32. Essa narrativa nos lembra que o Deus que prova é o mesmo que provê,
e que a verdadeira fé se manifesta em obediência radical e amor incondicional. Que, como Abraão, possamos dizer: Eis-me aqui, Gênesis 22:1, quando Deus nos chamar, crendo que Ele sempre tem um propósito maior, mesmo que, no momento, só enxerguemos o monte e a lenha.